Você ia fazer uma pergunta sobre o Sudeste. O Sudeste eu acho que é um caso excepcional dentro dessas grandes regiões escravistas, porque a população escrava, do ponto de vista das origens, é muito mais homogênea, né? Porque na Bahia você tem os Angolas e Congos, mas você tem os Jeje, você tem também os Yorubá, os Nagô. No Maranhão você tem muito Jeje, mas também tem muito Mandinga, né? Que vem o papel, o Bijagô, que vem lá de Guiné-Bissau. No Caribe, tanto São Domingos, quanto Jamaica, quanto Cuba, você tem também escravos que vêm, pelo menos de duas grandes regiões, né, que ou três grandes regiões da África, ou seja, a Guiné Superior, né, Guiné Inferior e Angola-Congo. No caso do Sudeste, não. Então, a minha pergunta, quer dizer, uma coisa que eu não entendo muito bem, dado essa homogeneidade, a gente poderia pensar que poderia se ter constituído aqui subidentidade, esse segundo nível de identidade muito forte, tipo Cabinda, tipo Moçambique, né, tipo Benguela, mas me parece que isso não se deu muito no Sudeste, né? Bom, claro, Moçambique tem uma manifestação folclórica em alguns lugares, Benguela virou um toque de capoeira, né? Quer dizer, a gente tem essas referências, a gente falou agora com o senhor, né, que ainda tem essa memória de ser Cabinda, mas não me parece que isso ficou, se constitui em identidades tão fortes como nessas outras regiões. E eu não entendo isso muito bem, eu acho que isso é uma questão que eu gostaria de voltar para você, então, né? Bom, eu posso dar minha resposta. Depois mas eu tento dar a minha. E aí é um pouco a disputa com o Bob. Eu acho que efetivamente essa concentração de africanos bantus aqui no Vale do Paraíba, na primeira metade do século XIX, ela é algo que claramente, eu acho que é nesse sentido que a nossa pesquisa está apontando, e é algo que eu pessoalmente comecei a perseguir. Desde que o Bob começou a discutir comigo, com uma das cores do silêncio, a busca, né, de se diluir numa população brasileira, já francamente negra, no sentido moderno, né, da palavra, e da qual não se falava, né, que, aliás, isso foi uma informação que me veio do Manolo, né, que alguns dos grupos bantus contra o escravo, o escravo na cultura bantu era absorvido pela sociedade que o escravizava, né, você não podia nunca mais falar. Quer dizer, como em Portugal, quando o Pombal, quando acaba com a mancha de sangue, diz, não dos índios, eles não podem ser sequer chamados de caboclo, né, em algumas sociedades bantu haveria a mesma tradição. Você tem que perder completamente a memória, você não pode se referir àquela situação anterior, isso tem que ser esquecido, e é esquecido pelo silêncio, né? Eu acho que isso tem outras, né? Não vou dizer que o silêncio é banto, eu acabei de citar aqui a questão portuguesa e toda a história política dos homens livres no século XIX, mas o fato é que eles têm uma força cultural muito grande, mas há uma invisibilização disso que eu acho que é política, não é só... é construída por eles também, né? Que passa por todo o processo da forma como aconteceu o processo de abolição e o papel do silêncio nesse contexto. O tráfico acaba em 50, né, não realimenta essa possibilidade dessas subidentidades. E o que eu percebo é que, apesar disso, né, apesar de, a partir da segunda metade do século XIX, do ponto de vista identitário, eu percebi uma estratégia de invisibilização, né, a própria Umbanda é uma religião do século XX, as práticas religiosas vão se manter sempre muito sincréticas. Essas práticas que nós estamos encontrando, a folia dos reis, às vezes está ligado atualmente à Umbanda, mas frequentemente ela é muito católica e rechaça essa ligação explícita, né? Mesmo que uma religiosidade ou um sentido, né, de comunicação com os antepassados seja evidente, né, na forma com que eles trabalhem as folias. A gente encontrou a mesma coisa no Calango. O que me parece é uma cultura muito forte, né, uma tradição muito forte, muita gente compartilhando muita coisa e um projeto não plenamente bem sucedido
de integração, né? Essa invisibilidade não significou realmente integração, de forma que você tem um ambiente ideal, uma tradição muito forte, né? E uma situação de relativa segregação. De fato, essas tradições culturais, elas se alimentaram, né? Eu acho que com muita mistura, mas elas circulam, né, entre esses mesmos grupos. Hoje em dia é possível você construir uma identidade negra do Sudeste, né, muito fortemente baseada nessa tradição, porque essa cultura esteve aí presente o tempo todo. Mas não me parece que esse processo de construção de identidade, que as identidades são sempre políticas, elas não são uma decorrência da cultura, tenha sido importante. Ao contrário, eu acho que ele foi mesmo evitado a partir do fim do tráfico, né? Essa, quer dizer, já era a minha proposição. O que eu mudei não, aprendi basicamente, eu já sabia daquilo, né? Quando eu descrevi aquele caso que o Bob, de certa maneira, decifra. Evidentemente, aí tem uma série de tradições de origem africana que eu não sou capaz de decodificar, né? Que os unia ao mesmo tempo, que estava uma briga, era um caso onde tinha um conflito, e que no final do conflito um morre, e aí na morte há toda uma cultura compartilhada, né? Que me parecia, que vinha de tradições que eu não era capaz de decodificar naquele momento, né? Então, esse jogo do que a gente comunga e de como a gente usa isso para administrar o conflito. Mas, politicamente, eu acho que essas identidades, mesmo no nível religioso, não surgiu aqui, mas então, não foi trabalhado ao longo da segunda metade do século XIX e do século XX. A Umbanda, quando se estrutura com religião cristã, né? Se aliando com o espiritismo kardecista. Mas então é porque a história política porque já é aquela segunda escravidão que a gente estava falando, né? Então, o momento histórico é diferente, porque aqui é uma escravidão mais tardia, né? Quer dizer, nessa escala massiva, mas no momento histórico diferente, que aí já não funciona, a dinâmica não é a mesma que a sociedade colonial. Exato, e eu acho que também tem duas coisas nessas identidades, porque tem um momento que esses grupos de procedência estão realmente falando de gente que nasceu na África, de primeira geração de africanos, né? As Irmandades de Minas, que a Marisa estuda, inclusive eles reatualizavam os conflitos africanos dentro dessa Irmandade. Mas eles são uma primeira geração de africanos, eles pegam essa identidade guarda-chuva e usam politicamente. Como os filhos, como os crioulos desses Minas vão construir essas identidades? Como identidades permanentes, mais culturalmente informadas, eu acho que isso varia do período colonial, mas também de sociedade para sociedade. Aqui no Brasil, eu não sei como é que é o Maranhão, mas mesmo na Bahia, essa construção nagô, ela é muito do século XIX. E eu acho que... E do candomblé. 19. Então ela não é colonial. Na colônia você tinha grupos de procedências muito ligados para os tráficos, que eram acionados politicamente, mas necessariamente não eram herdados pela segunda e pela terceira geração, quer dizer, podia ser ou não. E eu acho que essas manifestações culturais, se a identidade ela é política, as manifestações culturais, elas são, e as identidades também, mas as manifestações culturais são sempre negociadas. Jejes da Bahia tiveram que negociar, todo mundo sempre negociou, como o Bob fala, em termos dos que vieram da África Central, você troca, você negocia, você transforma, e a identidade ela é política, evidentemente, mas as trocas na Bahia sempre aconteceram. Não, e tem eu acho que não dá para a gente pensar, o João Reis ia brigar com você, estou eu aqui defendendo o João Reis, quer dizer, pensar num mundo banto que se mistura, claro. Não, mas pode, quer dizer, essas identidades nagôs, Queto, na Bahia, pois é, mas ao você jogar essa pergunta, você provocou também, quer dizer, como é que se constroem essas lutas políticas na Bahia e no Sudeste? No fundo, é um pouco isso, quer dizer, por que você tem uma identidade nagô tão forte, afro-baiana, não é? E talvez a gente esteja assistindo isso agora, em termos políticos no Sudeste, com uma bandeira de um jongo
menos dessas outras manifestações que a gente está estudando. Eu queria só dizer, voltar à nossa pesquisa, quer dizer, quando a gente começou a fazer o levantamento e ver o que estava encontrando, é esse complexo cultural dessa região do estado do Rio, de Campos a Paraty, indo até Minas, né, o Vale do Paraíba, do Café, como essas pessoas negociaram culturalmente, eu estou falando em termos culturais, como negociaram, trocaram com o catolicismo, com a diversidade da sua origem afrocentral e construíram novas práticas culturais. E hoje estão acionando isso politicamente. Isso é um patrimônio, é isso que eu quero chegar. É um patrimônio que elas podem acionar politicamente ou podem não acionar, mas hoje estão acionando. E esse patrimônio, ele foi silenciado ou invisibilizado, porque os vários folcloristas do Sudeste, o Bob falou, a gente só tem 2 grandes conjuntos de jongo. Um é do Stein, que não tem nada a ver com... Exatamente, por que isso? Por que nós não temos, e também não temos de maracatu, quer dizer, tantos registros assim, essa é outra história. Mas no Sudeste o que interessa, a gente não houve um olhar atento para essas práticas culturais que estavam negociando. Agora, mesmo negociando, mudando e acrescentando, eu acho que eu quero voltar aí, só me perdi. Elas talvez não tenham negociado uma herança, que é o verso, que é isso que a gente tem encontrado na folia, no calango, no jongo. É algo que talvez isso seja hoje uma base importante de uma construção de uma identidade cultural. Que você pode até dizer que identidade cultural, cultura não traz identidade, mas espera aí, se todo mundo, é o que você diz, Bob, se todo mundo sabe fazer verso, se todo mundo entende o que é tatu, o que é, ajuda, o que é cutia, o que é cumba, se todo mundo entende. Isso pode ou não criar uma identidade. Isso pode ou não criar uma identidade, mas isso é um enorme base para facilitador. criar. E aí eu entendo que essas pessoas hoje estão reconhecendo essa herança, isso está se tornando patrimônio, legalmente hoje o jongo é um patrimônio cultural brasileiro, e talvez no Sudeste, eu acho que a luta política que foi outra, porque na Bahia, se você pegar, a questão se dá muito em termos da religiosidade afro-baiana. Aqui porque o samba de roda, o que é o samba de roda, Matias? Agora eu te devolvo a pergunta. O samba de roda é nagô, é queto, é o quê? Não, bom, se você O que é o samba baiano? É uma mistura. O que é o samba de roda baiano? Eu acho que tem muito mais a ver com o jongo. Mas também tem. Pois eu não conheço tanto samba de roda baiano. Eu quero dizer que lá. Pois é. Eu acho. Não sei. Como o tambor de crioula do Maranhão também. É o mesmo. Aliás, os tambores, tudo te indica isso. A umbigada, você pode. Mas o samba de roda baiano tem outras. Tem gente que diz que... O recôncavo, ele é banto. Até o início do século XIX ele é banco. Até o início do século XIX. Sim, mas aí vem um pouco. Não, mas o samba de roda... Cada vez mais estão descobrindo a modificação do recôncavo. Isso aí é uma isso. coisa que Mas o Bastilha falou. Existe o candomblé Angola. Tem o candomblé Angola. Já estamos falando mas deixa eu fazer só uma frase aí, você quis fechar e eu concordo com o que você diz a questão do patrimônio, mas eu quero lembrar que essas identidades culturais possíveis operam as práticas reais que as pessoas circulam e sempre negociam com o olhar de alguém. Essas subculturas cheias e tudo mais, elas passaram por 2 interlocutores. Um olhar do traficante, que dizia que os caras eram jeje, que os bantus trabalhavam mais, os minas eram melhor para a cidade. Então, e depois com o olhar do antropólogo, do folclorista, esse olhar, eles negociam e continuam negociando. Hoje, essa identidade política não está se fazendo sem nós, os antropólogos, o candomblé não se fez sem isso. Isso não é algo que possa se abstrair, e nem que seja abstraível de qualquer identidade desse tipo. Né? É uma negociação entre que as pessoas efetivamente compartilham, as relações políticas que elas
estão acionando, e um olhar de fora também que ou as estigmatiza, ou as diz, isso é muito legal, e o cara assim, isso é muito legal, ou isso é muito ruim, o que eu vou fazer com isso? E se alguma coisa que alguém antigamente dizia que era muito ruim, de repente chegam outros e começam a dizer que é muito legal, isso é o que era, o Nelson ontem falou isso. A gente tinha vergonha da macumba, e agora, o que chamava a gente de macumba, e agora a gente tem orgulho. E isso muda tudo, né? Vamos terminar, né? Cada um fala aí uma frase. Eu terminei. Cada um podia... Eu queria voltar a algo que falei na outra ocasião, que eu acho que no século XIX, na região de Café, se constitui um escravismo muito fechado, no sentido de que praticamente não há alforria nas grandes propriedades, né? Nas pequenas propriedades continua havendo taxas de alforria altas, como também houve no período colonial. E acho que isso ajuda a perpetuar essa cultura centro-africana no tempo, quer dizer, até a abolição, ou seja, a negociação possível em termos culturais é entre si, entre os grupos africanos, né? Que se encontram numa mesma situação, ou seja, não é a cultura a semelhança da cultura em si. A gente estava falando sobre isso o outro dia, né? Noruegueses e suecos são muito próximos, mas mesmo assim eles brigam, né? Então não é a cultura em si que faz esse cimento, né? É a situação de escravidão em que todo mundo está com pouca saída, né? Então aí que a semelhança cultural vira algo que permite uma definição de uma identidade. E outra vez, para mim é surpreendente como quando você vai cavucando, né? Cabula, né? Esse culto religioso de 1900, que primeiro foi descrito por Arthur Ramos, depois Bastide, e foi reproduzido, quer dizer, na íntegra, né? O documento do bispo que foi lá, entrevistou um monte de gente, fez um relato etnográfico muito detalhado. Ninguém pegou essas palavras e foi ao dicionário. Eu fiz isso. E as palavras são basicamente, quer dizer, você tem uma ressonância em Ubuntu, maior ainda em Kikongo e muito grande nesse caso em Kimbundo. Kimbundo está um pouco na frente, né? Ou seja, claramente, quer dizer, o vocabulário ritual nesse culto vem diretamente, ainda em 1900, da África Central, né? E é um culto de aflição muito parecido aos cultos descritos no Baixo Rio Congo, que provavelmente têm suas... tem cultos muito parecidos nos outros grupos, porém que não foram descritos com a mesma densidade que foram descritos no início do século XX no Congo. E o que faltou são justamente da parte da academia, dos intelectuais brancos da época, o interesse para ir atrás disso. É interessante que em Cuba houve esse interesse por vários motivos. O Fernando Ortiz é o nome que vem mais, né, que é o nome mais importante. Acho que em 1916 ele escreveu um livro maravilhoso sobre a escravidão, e tem uma descrição detalhadíssima que vem de uma fonte escrita, um livro publicado em meados do século XIX, de algo muito parecido aos jongos, com os mesmos tambores, né, em torno de uma fogueira, e ele não descreve as canções, as puias, ele menciona, né, mas ele não dá não dá os versos. Porém, a descrição de como se afina os tambores no fogo é exatamente o mesmo tipo de tambor. Então isso já estava descrito na bibliografia cubana em 1916. E aqui, né? Matias, quer falar mais alguma coisa?
Bom, sim, eu acho que essa questão que você falou, né, dos antropólogos que são importantes, né, também nessa redefinição, eu concordo, mas somente a partir de 1930. Eu acho que antes essa questão é muito menos... Antes são agentes do próprio escravismo, né? Pode ser o padre, pode ser... O padre, eu falei que o traficante traficante é meio forte, mas o padre... Tem Helena Rodrigues no final do século XIX, já descrevendo as religiões. Mas... marcando disso completamente sim. diferente do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu queria puxar... Termina, que eu queria Não, bom, mas eu acho que aí tem outros atores. Eu acho aí justamente o interessante é como se junta essa questão da identidade da nação, né? Nação neo-africana com o catolicismo, né? Porque a Marisa mostrou no trabalho dela, por exemplo, né? Como dentro da Irmandade essa questão das nações reemerge, né? Eu acho isso fascinante, então a gente precisa estudar isso mais. A outra questão é essa coisa de dizer, do jongo, né? Eu tenho um pouco um problema, porque se nas fontes aparece somente, nas fontes do tempo da escravidão, aparece somente a palavra batuque e não a palavra jongo, eu acho perigoso a gente né, fazer essa equivalência se a palavra jongo só realmente aparece nas fontes depois da abolição, né? Porque batuque no século XIX, que eu saiba, pode ser tudo. Pode ser uma proto-macumba, pode ser também uma capoeira, um tipo de capoeira. Inclusive aqui no Rio tinha um batuque que é tipo uma... Né, qualquer coisa. Que era uma briga. Então, a gente tem que sempre ter, eu acho, muito cuidado em não... Né, quer dizer, projetar demais essas palavras, o significado dessas palavras, porque elas mudam muito, né? Claro que a palavra jongo pode ter existido, né, antes, mas será que ela tinha esse mesmo significado? Então por que não aparece nas fontes, né? Então eu acho que o que a gente precisava, na verdade, fazer muito mais é comparar também o que acontece do outro lado do Atlântico, né? Infelizmente a literatura sobre danças, instrumentos de música, né, em Angola é relativamente reduzida, mas eu acho que aí também teria, eu acho, a possibilidade de encontrar algumas soluções, né, por exemplo, os instrumentos, né? A puita até hoje é tocada em várias sociedades, mas não todas as sociedades angolanas, né? Então eu acho que se a gente compara de maneira mais sistemática isso, a gente poderia encontrar talvez alguns indícios dessa negociação que você está falando o tempo todo, né? Que instrumentos entram, né? Por que alguns jongos têm esses instrumentos, outros têm outros, né? Eu acho que a gente poderia talvez entender melhor essa gramática, né? Se a gente vai olhar também do outro lado, né? Mas ele é polêmico. Agora a gente conversa mais uma hora depois dessa do batuque. Ele provocou. E a gente voltar para a questão da palavra. Mas não vai dar. O batuque, olha, eu não falei nada porque acabou o tempo, mas... A gente continua mas não no vai carro. dar. A gente vai continuar no outra ocasião. Eu só queria reforçar a questão da invisibilidade ou de não se descrever. A gente não tem nenhuma descrição do calango. Quer dizer, um calango é um verso que pelo menos essas pessoas cantam desde o início do século XX. Repete. Quer dizer, se o jongo também é muito pouco registrado, o calango não tem registro. Não tem. E é uma poesia belíssima que a gente já ouviu, próxima ao jongo, depois a gente vai mostrar isso no filme. Mas ela não tem registro. É uma frase do Mário de Andrade e um parágrafo do Câmara Cascudo. E que essa população afrodescendente cantava, brincava, ridicularizava, né, falava da vida através do calango. Administrava seus conflitos, falava mal dos seus inimigos. E Amadeu Amaral não viu. Um grande folclorista do Sudeste invisibiliza aquela poesia. Deixa eu só falar uma coisa. A gente tem que ir embora, infelizmente. Além do Stein, que entrevistou um ex-escravo, né, sobre jongos, como seriam os jongos no final do período escravista, existe um processo, crime, que foi descoberto por um orientando meu, em Piraí, de 1889, que registra uma briga em torno de um jongo, e aí aparece a palavra jongo. E eu também tenho um processo de 1894,
um outro processo criminal, onde havia um grupo de pessoas do lado de fora cantando. Eu tenho até que olhar de novo o documento para ver se era cantando ou dançando, que na época que eu citei o documento, a minha preocupação não era o jongo. Eu usei a menção ao jongo para falar, vejam, eram ex-escravos, para falar da invisibilidade do não se falar no negro. A princípio eram todos trabalhadores. Trabalhador tal, fulano de tal, ciclano, lavrador tal, lavrador, eram lavradores. E aí, de repente, um grupo desses lavradores estava dançando ou cantando, eu não lembro mais, um jongo, mas a palavra era jongo. E a gente tem vários 1844. viajantes descrevendo um jongo e dizendo que é batuque. Você também tem descrições fantásticas de viajantes da roda. Escrevendo um jongo, como é que se sabe? Porque fala da palavra. Fala do diálogo, do desafio, do feiticeiro, do... Mas isso tem no samba de roda, tem no tambor de crioula, tem as mesmas não, coisas. mas não vai dar, não vai dar. Voltando Não tem. Com o feiticeiro no meio da roda, não tem. Vamos ter que terminar. Agora que ficou bom, né? Tinha que ficar... Agora que começou. Agora que começou. A gente vai ficar no mesmo carro 2 horas. São 5h15. Bob. Teu relógio roda enganador. de jongo. Agora vocês entendem por que eu só chegava nas aulas com 10 minutos de atraso. O que você falou? Agora vocês entendem por que eu chegava nas aulas na Fluminense apenas com 10 minutos de atraso. Porque o meu relógio estava meia hora adiantado. É que é tudo banto mesmo, não tenho dúvida disso. Mas não é só mas banto, tem que estudar gente, mais. não é só banto. Pelo amor de Deus, samba de roda não é só banto. Ele está sendo dançado por várias outras origens. Estão criando algo novo ali. O samba de roda ele talvez seja muito mais novo que... Se eu for brigar de autenticidade, eu vou dizer que o jongo é muito mais africano que o samba de roda. Estou brigando com você, estou te implicando. Mas o que ele está perguntando, o que ele está falando é a questão Tá gravando e falando de autenticidade. Ó, isso não se faz. Não era para aparecer autenticidade. Ele não tem estudo para essa coisa do verso. Agora, Os americanos, eu não sei como chamar, os intelectuais que criam uma identidade afro-americana do norte falam desse verso e desse desafio roda. africano e da roda como se fosse uma coisa africana, não seria só Você tem ainda hoje. Não é do Egito, não é da Líbia, pelo menos. Você tem ainda hoje o clã da diáspora. Ainda hoje, entre jovens de hoje, é um fenômeno urbano, né? O Playing the Dozens. E, inclusive, tem um filme recente que mostrando isso. É um jogo de insultos em forma de verso. Né? Nos Estados Unidos. Entre jovens negros nos Estados Unidos. Então o cara insulta a mãe do outro num verso. E o outro tem que retrucar continuando o verso. Né? Eles dizem que isso é o quê? Playing the Dozens, jogando as dúzias. A origem disso. A bibliografia tem alguns artigos que apontam para a África Ocidental, aquela velha coisa, né? A bibliografia, mas que eu saiba, não tem um cara, aquele Armin Schwegler, sem N, isso, ele é um que diz no currículo dele, que está online, que ele está fazendo um estudo sobre The Dozens e outros tipos e ele certamente vai puxar isso para a África Central. Agora, a palavra, o nome antigo disso nos Estados Unidos era Joning. Joning, que é próximo do jongo. O John Canoe. E aí? E a definição de jongo E o era Slave John? belíssima Não tem da a história do palavra. Slave John, do escravo João? Aquele... Tem o John Canoe, né? Que são outra brincadeira principal. Que eu comparei com o Pai João. As poesias de Pai João são muito parecidas com essas poesias que o... Como é que é o nome dele? Que escreveu Slave Culture? O... Levine. Levine. Ele tem várias dessas poesias de desafio e do Pai João. Ele tem várias. Não pensei voltar para o livro dele. Pode voltar para o livro do Levine. Olha aí eu dando.
recuperando da memória do Bob, o Levine pode pegar. Você vai ter. Agora eu não me lembro, ele fala que é afro, eles não estão preocupados de onde é exatamente, porque nem conseguem, eu acho. Não, nessa época, quando ele escreveu, a bibliografia... Mas os folcloristas americanos hoje, eu comprei vários livros deles, não dei conta ainda, só folhei. Vamos lá. Falam dessas poesias. Vamos, Folclorismo, mas é a sociedade de folclorismo. Vamos lá. A gente devia ter cruzado lá. Cruzar de lá. Faz aqui agora.